Eu sou Inara Regina Costa e você acompanha agora o terceiro episódio do podcast Elas na Ciência, um projeto da Universidade Federal do Amazonas em parceria com o portal Edilene Mafra. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. No episódio de hoje, nós vamos conhecer uma pesquisa científica que está sendo desenvolvida na Fiocruz Amazônia e está alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, Saúde e Bem-Estar. Olá, Inara. Olá, todo mundo que está acompanhando o terceiro episódio do Elas na Ciência. Hoje o nosso assunto é para lá de especial, tipo uma área da ciência que às vezes a gente fica assim meio sem entender direito, a gente vai entender tudo. Porque a nossa conversa de hoje é com a doutora Juliane Correia Glória, natural de Tabatinga, tem experiência na área de biotecnologia, realiza estudos com foco no desenvolvimento de anticorpos para o diagnóstico da malária e outras doenças infecciosas. É pós-doutorando em biologia da interação patógeno-hospedeiro pelo Instituto Leônidas e Maria Diane Fiocruz aqui no Amazonas. Olá a todos que estão nos assistindo, professora Inara, professora Edilene. Muito obrigada pelo convite, poder falar um pouco sobre a minha trajetória científica e acadêmica e também sobre os trabalhos que a gente desenvolve hoje em dia lá na Fiocruz. Então, vamos lá. Obrigada, Juliane, por aceitar nosso convite. Você fez graduação, mestrado, doutorado em biotecnologia. Agora nos diz como é que surgiu esse interesse em estudar essa área? Como é que foi essa trajetória acadêmica? Eu sempre conto essa história em duas partes, porque o interesse da ciência veio desde sempre, né? Desde os meus 12 anos de idade, quando eu decidi que eu queria ser cientista, né? Então, uma professora minha do ensino médio, fundamental ainda, perguntou o que a gente queria ser quando a gente crescesse, aquela famosa pergunta. E eu respondi que queria ser cientista porque eu queria ajudar o mundo a ser melhor. Assim, né? Legal. Então, era um objetivo grande desde pequena, mas que foi crescendo e se enraizando assim comigo desde aquela época, mas eu não entendi ainda como eu poderia ajudar o mundo a ser melhor. Mas na minha cabeça, eu sempre me interessei muito pela área científica prática, não apenas na biologia geral, mas realmente desenvolvimento de ferramentas. Então, esse foi o meu objetivo desde sempre. E a biotecnologia chegou... Como eu sou do interior, gente, vocês sabem como é que é no interior, a gente não tem internet até hoje, é muito dificultado, né? Hoje, claro que teve um avanço, mas naquela época, quando eu estava no ensino médio, ensino fundamental, realmente era uma coisa que era um pouquinho distante para a gente, então a gente não tinha acesso a saber o que realmente era biotecnologia, por exemplo, né? Então eu tinha uma Barça, que era aquela coleção que tinha vários volumes. A gente entregou na nossa cidade. Então, assim, a gente realmente tinha esse guia de profissões. E dentre as profissões que estavam lá, na área de ciências biológicas, estava a biotecnologia, que foi quando eu descobri que realmente era o uso de produtos e processos biológicos para o desenvolvimento de novos processos e ferramentas realmente para ajudar na ciência. Bom, o que é interessante a gente observar, eu não tenho como não ter olhado para o brinco dela, né? Olha só, conta pra gente, olha, o brinco, anel? O anel. Anel, né? A gente percebe quando há uma paixão. Sim, então foi essa paixão veio desde cedo, né? O que é o brinco? O brinco é um tolueno. Na verdade, ele não era para ser uma molécula química, mas a pessoa que me presenteou olhou e lembrou de mim porque eu já tinha um colarzinho de anticorpo, já tinha várias medalhas que eram relacionadas à ciência. E aí a pessoa viu, disse, essa daqui parece com a Julie. Com a Julie, meu apelido, Juliane. E realmente me presenteou com uma molécula química, né? Que é um tolueno. Legal. Isso é legal, porque a gente tem a visão, aquele estereótipo do cientista, de alguém tão, né, fechado no mundo do laboratório, mas como é que a ciência faz parte da vida da pessoa e de uma mulher, né? Exatamente. E é uma coisa interessante porque a gente sempre tem aquela ideia, quem não está na área, aquela mítica de que o cientista é uma coisa muito distante, né? Mas a realidade é que todo mundo faz ciência a seu modo, né? Em todas as etapas da vida, nós investigamos algo, né? De diferentes maneiras. Então, eu acredito que todos nós temos um pouco de cientista e eu realmente só escolhi seguir uma área, mas todo mundo pode fazer ciência. Inclusive, eu tenho alunos do ensino médio, a Rebeca, por exemplo, que é minha aluna do programa de vocação científica,
Ela tem 16 anos e faz ciência, gente. Olha, Ela que vai estar lá. maravilha. E eu, com 18 anos, comecei a minha iniciação científica lá no Instituto Leônidas Mariadini, né? Na Fiocruz Amazônia. E comecei a realmente fazer parte de um projeto grande, né? Relacionado ao desenvolvimento de proteínas recombinantes direcionadas à vacina de malária. Então, é uma coisa que é menos distante do que as pessoas pensam. Nós realmente podemos contribuir de vários modos. E essa trajetória também, né, Edilene? Ela acaba sendo uma trajetória também premiada, né? Reconhecida. Sim, isso é uma coisa muito... que eu tenho muito orgulho, porque geralmente quando a gente faz mestrado e doutorado, nós temos que nos dedicar muito, né? Nós temos que estar no laboratório, pesquisar, estudar, escrever um documento científico, escrever artigos, divulgar nosso trabalho através desses artigos, mas realmente nós chegamos ao fim com o nosso título. E eu pude ser premiada com o prêmio Capstese, né, com o prêmio de melhor tese defendida no programa de biotecnologia lá da UFAM. Então, realmente, tenho muito orgulho da minha trajetória científica e de poder ter sido agraciada com esses prêmios também. Que bom. A gente vai falar agora, né, das pesquisas que você está realizando. Lembrando para todo mundo que está nos assistindo que hoje a gente está abordando o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, né? Então, atualmente você desenvolve especialmente 2 pesquisas, porque você é uma pessoa extremamente ativa dentro do laboratório, né? Desenvolvimento de fragmentos de anticorpo de cadeia única, SCFV, eu perguntei dela, tá, gente? É assim mesmo, aplicáveis ao diagnóstico de dengue. E projeto de pesquisa, uso de anticorpos SCFV em testes rápidos para diagnóstico de malária. Então, qual a sua percepção quanto a essa questão da tecnologia, você que é da área de biotecnologia, como essa tecnologia que hoje é utilizada nesses testes realmente tem impactado na vida da sociedade? Você está ali no laboratório, mas tem uma longa trajetória até chegar ali no teste, onde as pessoas realizam isso. Por sinal, ficou muito perto da vida das pessoas na pandemia de Covid, certo? Relacionado a isso, nós temos uma dependência muito grande no mercado internacional, né, na geração de insumos para diagnóstico. Então, nossa equipe vem ao longo dos anos desenvolvendo ferramentas que possam ser utilizadas em testes de origem nacional. Então, esse é o objetivo desde o meu mestrado, né, desenvolver anticorpos. No caso, no meu mestrado, eu trabalhei com anticorpos de mamíferos. E aí, a gente, no doutorado, resolveu passar para anticorpos de ovos de galinha, que é uma tecnologia que a gente chama de tecnologia IGY, onde a gente extrai os anticorpos da gema do ovo da galinha. A galinha põe ovo todos os dias, né? Então, acaba sendo um processo sustentável. A gente não precisa usar muitas cobaias e o processo de obtenção é muito maior, porque a galinha põe ovos todos os dias e o rendimento de anticorpos é muito maior. Então, a gente consegue usar essas ferramentas em teste diagnóstico rápido, de maneira que tenha um custo-benefício alto e que possa ser utilizado em testes de origem nacional, que é o nosso objetivo final. E no caso do SCFV, nós nem precisamos mais usar cobaias, né? Que a gente usa a informação genética de galinhas para fazer a produção desses anticorpos. A gente manda a bactéria produzir essas ferramentas que vão ser posteriormente utilizadas nesses testes de diagnóstico. Então, a gente vem trabalhando de maneira a criar processos e produtos que sejam utilizados para o diagnóstico de doenças infecciosas aqui na nossa região, no contexto amazônico, principalmente no caso das doenças negligenciadas, né? No caso que a gente está falando agora, que eu tenho projetos aprovados pela FAPEAN, que tive recentemente projetos aprovados, no caso da aplicação de SCFV para dengue e também para malária, seria justamente para suprir essa demanda nacional, que é crescente e foi muito bem relatada na pandemia, quando a gente teve aquela dependência muito alta do mercado internacional e nossos testes, no início, eram muito caros, né? E inacessíveis. Você disse que vocês usam nanotecnologia, é isso? Exatamente, a gente usa também nanotecnologia. Eu trabalhei com nanotecnologia no meu doutorado. Na verdade, o meu doutorado teve 3 vertentes, né? Que foi a parte de desenvolvimento de nanotubos de carbono solubilizados para aplicação
de uso de como carreadores vacinais na imunização das galinhas, né? Então, assim, foi tudo meio que amarrado um pouco, né? Eu trabalhei com a nanotecnologia no início para poder aplicar os nossos inóculos nas galinhas e conseguir os anticorpos IgY. E assim nós temos ferramentas para o diagnóstico da malária. Isso é interessante porque a gente sempre ouve falar em laboratórios, né, de cientistas, ratos, né, que ficam lá no laboratório, os macacos, e agora você traz a galinha para dentro dessa história. Exatamente, é uma coisa diferente, né? A visão sustentável. Sim. No nosso caso, as galinhas... No caso dos camundongos, eu trabalhei no meu mestrado, né? E eu tinha que trabalhar com um N experimental, que a gente chama o número de cobaias que a gente precisava. Por grupo, era 5 camundongos, imagine, né? E eu tinha vários grupos com controles, né? Então, eu tinha que trabalhar com 30 camundongos de uma vez, eu sozinha. E depois, ao final, infelizmente, essas cobaias são eutanasiadas. Então, eu tinha que trabalhar com essas cobaias durante meses, e depois desses meses elas, infelizmente, seriam descartadas, né? E uma maneira da gente sanar esse problema, de não utilizar mais a questão ética mesmo, a gente obteve esses estudos, assim, né, de anticorpos, desenvolvimento de anticorpos em ovos de galinha, que acabou sendo muito mais sustentável. Que legal, Ju. A Organização das Nações Unidas, né, definiu como meta até 2030 acabar com as epidemias, AIDS, tuberculose, malária e outras doenças transmissíveis, né? E os profissionais de biotecnologia, que é o seu caso, né, um profissional da área, tem um importante papel em converter o conhecimento nas inovações tecnológicas. Como é que você avalia a percepção hoje do mercado aqui na realidade local de investimento nos biosnegócios, por exemplo? Então, eu acho que assim, o Centelha da FAPEAM está sendo um programa muito bom para quem está realmente querendo criar startups para desenvolver bionegócios. Realmente está sendo como se fosse a porta de entrada, né, dessas empresas para realmente entrar nesse mercado, que realmente é uma demanda que nós temos aqui na região. Nós temos o Capda também, que são para empresas que já estão consolidadas, né? Onde a gente, pela Suframa, consegue captar os recursos direcionados de empresas já grandes, como a Samsung, do polo industrial, que elas têm que direcionar uma parte dos recursos delas à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, pessoas que tenham institutos de pesquisas que já tenham essas certificações, todas bonitinhas, assim, que já tenham conseguido essas certificações, podem estar utilizando esses recursos do Capta. E nós temos também o FINEP, né? Então, nesse contexto, nosso contexto regional, assim, são essas 3 vertentes que eu consigo pensar agora, assim, e falar para vocês que o FINEP está conseguindo investir em institutos, startups, para que elas deem início com estrutura, com financiamento mesmo para pagamento de pessoal. Então, eu acho que nós temos uma base, claro que precisa ser desenvolvida mais ainda, mas as pessoas os institutos que estiverem interessados, startups, hoje estão sendo muito mais suportados, digamos assim, estão sendo mais ajudados do que antigamente, né? Então, nós temos uma evolução que ainda precisa melhorar, mas que está acontecendo. A gente tem que lembrar que é uma área que, além de trazer a grande contribuição que é na área científica, né, ajudando, né, no diagnóstico, né, de doenças, para que as medidas sejam tomadas rapidamente, mas também gera o quê? Emprego, renda no lugar. Exatamente. Por conta da geração, né, de recursos. Sim, ali, né? Então o fomento dessas pesquisas vai gerar renda e fomentar outras pesquisas que são ainda em desenvolvimento, em outros estágios. Na prática, a gente vê a ciência contribuindo com o desenvolvimento do lugar, né? Bom, mas eu quero dizer, Nara, que eu estive no laboratório de Juliane e conversei com alguns pesquisadores da equipe dela e alguns fizeram até perguntas. Vamos conferir aqui rapidinho a pergunta. Olá, meu nome é Elisa Raquel, sou graduanda de biotecnologia e gostaria de saber da doutora Juliane qual é a importância do diagnóstico de doenças infecciosas para o desenvolvimento de objetivos sustentáveis. A Elisa, minha aluna, ela fez uma pergunta que é interessante para esse podcast, especialmente por causa do escopo, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E como a professora Inara já falou no início, né? O principal objetivo que está relacionado com nossos trabalhos é o saúde e bem-estar, né? Que é o objetivo 3.
Mas justamente por tudo isso que já falamos, né, pelo diagnóstico ser tão importante para o tratamento e para a prevenção de doenças, né, para quebra de cadeia de infecção, como é no caso da malária, para o tratamento adequado, como é o caso de doenças microbianas e virais. E, no caso, outros objetivos que estão relacionados, mas um pouco menos óbvio, seria na erradicação da pobreza, né? Porque nós temos, vou dar o exemplo da malária, que é o que eu mais trabalho, nós temos visto que há um comprometimento do PIB nos países que são endêmicos para a malária, justamente para o combate a essa doença, né? Então, nós temos que o desenvolvimento de diagnóstico para essas regiões poderia ajudar, né, a erradicar essa doença nessas regiões endêmicas e poderia contribuir, assim, para esse não comprometimento do PIB, né? E no caso da educação também, essa doença também compromete a saúde dos alunos, né? E que aumenta a evasão escolar, então é uma coisa menos óbvia que também nós podemos olhar de maneira que o diagnóstico possa contribuir. E no saneamento básico também, que é outro objetivo da ODS, que a gente, com o diagnóstico, pode identificar regiões que estejam com água comprometida, no caso de infecções bacterianas e entre outras, e também o diagnóstico de doenças que são negligenciadas aqui na região, por exemplo, né? Ou seja, um verdadeiro mapeamento para o governo atuar, né? Sim, exatamente. O diagnóstico poderia atuar de maneira a identificar as regiões que têm água contaminada e também criadores de vetores, né? Ok. Ciência a serviço da sociedade. E a gente tem mais também, né? Com certeza também aí do governo, do Estado, né? Que precisa se posicionar diante dos problemas sociais de saúde. E a gente tem mais uma perguntinha, né? Dessa vez do pesquisador Caio. Olá, eu me chamo Caio Coutinho de Souza, sou doutorando em biotecnologia e gostaria de saber da doutora Juliane Correia quais as possibilidades da aplicação da tecnologia desenvolvida por vocês para o contexto amazônico. Então, Caio perguntou, né? E eu já venho respondendo ao longo desse programa, né? Que eu acho que o diagnóstico, as ferramentas que nós estamos desenvolvendo, né, ao longo desses anos, podem ser utilizadas para aplicação em outras doenças também, entre elas as negligenciadas aqui do Amazonas, né? Que pode ser uma febre europost, né? Todas essas doenças que não têm um direcionamento direto do governo, né, para aplicação. E também como é o caso dos anticorpos IgY, que a gente também trabalha lá, as ferramentas que a gente desenvolve também podem ser utilizadas em imunidade passiva. Então, como se fosse uma prevenção à doença, como se fosse uma vacina, utilizando diretamente, por exemplo, posso dar um exemplo aqui, os anticorpos IgY em vacina para peixes. Isso poderia ajudar a prevenir doenças na piscicultura. Bem interessante. Bom, durante a nossa conversa, a gente já trouxe essa questão do contexto amazônico várias vezes. Sim. Porque imagino que a biodiversidade amazônica deve encantar vocês, né? Que são muitas possibilidades, né? Como é que você enxerga, né, essas possibilidades para as pesquisas que vocês desenvolvem? E aí eu te pergunto diretamente, vocês usam produtos endêmicos, né? Já associando a isso, a gente sabe também que quando envolvem produtos endêmicos tem as questões de patentes e é uma burocracia muito grande. Qual é a visão de vocês dentro da Fiocruz, dos laboratórios, em relação a esses produtos amazônicos e a proteção? Então, o que a gente desenvolve hoje em dia aqui dentro na região, né, é mais relacionado a essas ferramentas com enfoque em doenças endêmicas e também tanto para diagnóstico quanto imunoterapia. Nós utilizamos alguns processos que utilizam, por exemplo, tem um projeto antigo já no nosso laboratório que utiliza a fibra de celulose do Tucumã para extrair moléculas nanotecnológicas para a gente poder utilizar em várias aplicações, né? E no contexto de patentes, nós temos um núcleo de inovação tecnológica, que é o coordenador, que foi meu orientador de mestrado, meu atual supervisor de doutorado. Ele é o coordenador desse núcleo de inovação tecnológica e ele sempre teve essa cultura de proteção. Não para proteger
que a sociedade não consiga utilizar depois, mas para favorecer o Brasil e a nossa região, para que os royalties que sejam conseguidos possam ser utilizados por nós aqui para fomentar outras pesquisas, né? Então, ter um ciclo sustentável do recurso que é utilizado aqui. Então, a gente pode trazer o exemplo do caso das vacinas para a Covid, que a gente viu aí, o mundo estava em crise, não tinha vacina suficiente, a Fiocruz foi importantíssima naquele momento de pandemia, e se a Fiocruz não tivesse uma vacina nacional, o Brasil só poderia ter trazido internacionais. Então, eu acho que é essa questão do uso da patente. Sim, exatamente. Eu acho que quando a gente institui que os produtos são daqui, utilizados prioritariamente para cá, a gente protege o nosso país, né? Principalmente dessa dependência que eleva os preços, né? E diminui a possibilidade de distribuição em larga escala. Então, eu acho que é importante, assim, a gente proteger, não no contexto de segurar o conhecimento, mas de desenvolver mais o nosso país. Que legal. Ok, muito bem. Eu acho que essa proteção e o reconhecimento, né, do trabalho que você desenvolve sempre é bem-vindo. E o seu também, enquanto pesquisadora. E tem uma pessoa, então, que acompanha essa trajetória de pesquisa desde a iniciação científica, que veio dar uma palavra. Vamos conhecer essa pessoa? Me chamo Luiz André Moraes Mariúba, trabalho aqui no Instituto Leônidas Maria Dini Fiocruz desde 2007. E é um prazer participar de um podcast que trata de apresentar a história de mulheres cientistas, né, a participação delas na ciência. Faço parte de um grupo que a maior parte do meu grupo é formado realmente por mulheres atualmente, e que essa quantidade, né, essa proporção de mulheres vem realmente aumentando aí. A minha vivência indica isso, mostra isso, que houve um aumento, né, significativo da participação feminina dentro da ciência. Falar um pouquinho sobre o trabalho com a Juliane, né? Ela se mostrou sempre muito dedicada desde o mestrado dela, desde a iniciação científica, na verdade, que ela também fez aqui, iniciação científica, mestrado, doutorado, tentando sempre aumentar seu aprendizado e superar os desafios que sempre apareciam nesse meio tempo. Foi premiada, inclusive, né, por conta da sua excelência aí no trabalho que ela desenvolveu. E eu acredito realmente que ela vai conseguir trilhar um caminho bem próspero aí dentro da ciência. Eu torço que ela consiga realizar esse grande sonho da vida dela. Então é isso. Gostaria de agradecer aí a oportunidade de ter participado do podcast Elas na Ciência, e nos vemos nas próximas. Então, né, o Dr. André, né, me acompanha desde a iniciação científica, a gente tem essa parceria desde dessa época. Eu tinha 18 anos quando a gente se conheceu, já faz muito tempo, né? E aí a gente vem trabalhando junto. Acho que realmente eu não teria ido tão longe se eu não tivesse o apoio dele, né? Porque ele foi realmente a pessoa que viu o meu potencial e regou a semente para que ela realmente desabrochasse. E espero que cresça muito mais. E a gente sempre tem essa parceria que ele se envolve em tantos projetos quanto eu gosto de me envolver. Então, a gente está em todos os projetos que a gente pode, que a gente é capaz de participar, a gente está fazendo e desenvolvendo outras coisas, tendo novas ideias juntos. E isso é muito especial para mim. Que legal, essa parceria é importante, né? Entre Sim. orientador e orientando, né? Realmente só gera frutos, né? Só cresce quem tem o espaço para crescer, né? Então, o Dr. André deu esse espaço e realmente nosso grupo é composto por mais mulheres, né? Por maioria mulheres, e a gente sempre brinca que é um matriarcado, né? E é um ambiente bem legal, descontraído, longe do que muita gente pensa que é um grupo de pesquisa. E funciona, gente. Podem crer que funciona. Bom, o doutor André falou aí da sua trajetória que ele acompanhou desde o início. Mas se você pudesse escolher de todas as pesquisas, e olha que você é uma pessoa inquieta, né? Sou. Participa de várias pesquisas, mas se você pudesse escolher de todas as pesquisas que você realizou, qual seria a pesquisa da sua vida? E por quê, né? Olha, eu vou roubar nessa porque eu vou falar minha tese de doutorado. E eu não desenvolvi só um produto, né? Eu trabalhei com nanotecnologia, trabalhei com anticorpos IgY e também
produzir um biosensor de impressão molecular, que é eletroquímica, né? Então, se eu tivesse que dizer qual é a pesquisa da minha vida, eu diria minha tese, que foi premiada e eu realmente trabalhei bastante nela. Trouxe bons frutos, né? A gente conseguiu essa ferramenta que gerou uma patente, que foi a nanotecnologia, né? Sobre solubilização de nanotubo de carbono. Nós conseguimos anticorpos que são capazes de reconhecer a malária, a infecção por falcífero e infecções por Vivax. E também nós conseguimos desenvolver esse biosensor de impressão molecular, que foi capaz de reconhecer até 64 picogramas de uma proteína marcadora de infecção de malária, né? Então, é uma concentração baixa da proteína que poderia ser utilizada em ensaios provenientes de coletas menos invasivas, como a saliva, né? E eu acho que realmente é o que essa pesquisa personifica bem o que eu me propus a fazer durante toda a minha vida, que é ajudar o mundo, né? Uhum. Diversos frutos, né? Sim. Uma tese legal. Bom, estamos chegando ao fim. E você trouxe aqui descobertas incríveis, né? Que a biotecnologia proporciona para a sociedade como um todo. E para encerrar o nosso bate-papo, qual a mensagem que você deixa para as pessoas que querem seguir essa carreira científica? Falando agora, principalmente para as mulheres, eu gostaria de falar que já foi mais difícil, mas ainda não continua sendo fácil. Então, se a gente se propuser a fazer um trabalho de excelência, continuar buscando políticas públicas que favoreçam, que direcionem mulheres a realizarem sonhos, principalmente na área científica, que realmente só traz bons frutos para o mundo inteiro. A gente ter mulheres que são criaturas que têm um carinho especial, que têm um capricho, e que, uma vez que elas se apaixonam pelo projeto, elas se entregam, eu acredito que só tenha bons frutos a dar para o mundo em relação a ter mulheres na ciência, né? Então, eu gostaria de passar a mensagem para confiar no trabalho, que é uma coisa que eu, principalmente, tive dificuldade ao longo dos anos e eu tive muito incentivo. Nem todo mundo vai dar esse incentivo como eu tive. Então, é importante a gente confiar no que a gente faz e seguir os nossos sonhos. Ai, que legal, Ju, é isso aí. Muito obrigada, né, pela sua presença, pela sua participação e sua contribuição aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Que bom. Bom, a gente vai encerrando este episódio. Foi muito bom. Pena porque o papo estava muito gostoso. Você pode nos ajudar a fazer o Elas na Ciência entrando em contato com a gente no Instagram, @Elas na Ciência Podcast, no YouTube, nosso canal, @podcast Elas na Ciência. E você pode mandar e-mail para a gente também, elasnacienciapodcast@gmail.com. Se você quiser conhecer mais, entre lá em edilenemafra.com na nossa seção especial do Elas na Ciência. Até o próximo episódio!